Bom dia, meus irmãos. Quero trazer hoje o último vídeo dessa série que nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, eu te aconselho a assistir todos, porque todos eles, na verdade, se concluem nesse vídeo agora, de hoje. Hoje é a conclusão sobre a lei de Deus, sobre a lei mosaica, os 10 mandamentos, e mostrar para os irmãos que essa lei, ela aponta para Jesus Cristo. Ela não tem um fim em si mesma. A lei ela não resolve o problema da questão do pecado e tudo mais, mas ela aponta para aquele que de fato resolveu o problema e de fato trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe perdão desses pecados. Para nós entendermos bem, nós precisamos entender um pouco sobre a vinda de Jesus e o que representa essa vinda de Jesus em relação a Israel, ao antigo Israel, ao povo de Israel. Então nós já falamos, eu vou falar rapidamente que Deus escolheu um povo dentre todos os povos, Deus gerou esse povo lá praticamente no Egito, no momento que eles se tornaram escravos. Aquele povo foi se formando, foi se ampliando, e aquele povo foi retirado do Egito por Deus, levado ao deserto, passaram pelo Mar Vermelho, e no deserto Deus quis formar essa nação e deu então as suas leis para dar dignidade, para dar uma identidade a esse povo, para que esse povo seguisse o seu caminho orientados pelas leis de Deus. Pois bem, a partir disso, o povo de Israel segue a sua jornada, segue a sua vida. Aí depois do deserto eles chegam a Canaã, e em Canaã eles passam por um momento que nós chamamos dos juízes. Depois vem a monarquia, aí depois da monarquia vem Saul como primeiro rei, vem Davi, vem Salomão. Depois de Salomão o reino se dissolve em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Quando Israel ele se desenvolve e ele percorre a sua história, ele observa, e nós principalmente hoje conseguimos observar que a lei de Deus, a lei dada ao povo de Israel, não foi cumprida como deveria ter sido cumprida. O povo de Israel não obedeceu aquelas leis como eles deveriam obedecer, e aquilo não trouxe redenção, não trouxe salvação para aquele povo, porque de fato aquilo não iria trazer. Deus, desde o momento em que ele deu, ou desde o momento em que ele deu a lei, mas desde sempre, o plano era Jesus Cristo. O plano era Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus e vemos que a lei ela não resolveu o problema e que, de certa forma, o povo de Israel viveu uma vida desregrada e sem obedecer, nós entendemos que a lei apontava para Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que isso quer dizer? Que quando Jesus vem, Jesus ele obedece toda essa lei, ele cumpre toda essa lei, toda a lei de Deus dada ao povo de Israel é cumprida de forma perfeita por Jesus Cristo. E aí, através desse plano de redenção de Deus, onde leva Jesus à morte, à ressurreição e à morte de cruz e tudo mais, é dado a nós, através da fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus. Aquilo que era para ter sido feito lá no antigo Israel, através das leis, da justiça ao povo que falhou, agora em Jesus Cristo isso é possível, e isso é possível de forma perfeita, de forma maravilhosa, porque nós nos tornamos justos, somos justificados, é o termo que o apóstolo Paulo usa. Então nós nos tornamos justos pela fé em Jesus Cristo, e essa justiça é colocada em nós, é imputada em nós pelo sacrifício e pela obediência de Cristo. Cristo obedece e transfere para nós essa obediência. Então nós nos tornamos justos diante de Deus através de Cristo, através
pela fé em Cristo e não pela obediência às leis. Os irmãos compreendem? Não é pela obediência, porque apesar de eu me esforçar em obedecer, e muitas vezes eu vou falhar, e muitas vezes eu vou pecar. O apóstolo Paulo fala em Romanos também, se eu não me engano, Romanos 7:7, ele fala que a lei, ela veio para mostrar o pecado. Eu não saberia o que era o pecado se a lei não viesse me mostrar. Então, eu não consigo obedecer essa lei de forma completa, não consigo seguir, então eu preciso de alguém fazer isso para mim. E quem é que faz isso para mim? É Jesus Cristo. Os irmãos terem uma ideia sobre essa história de Israel que se cumpre em Jesus, todo o sistema legal de leis de Israel se cumpre em Jesus e na sua obediência perfeita. Nós podemos lembrar que o profeta Ageu, ele fala que a glória da segunda casa seria maior que a primeira casa. O que o profeta ali, de uma forma profética, está dizendo? Quando nós olhamos para o templo de Israel, o primeiro templo construído, quando Davi, organizou todos os insumos para a construção, e depois Salomão concretizou a construção do templo, nós temos um templo maravilhoso, um templo construído para Deus. Esse templo é destruído, o povo então é levado cativo para o exílio babilônico, e depois esse povo volta e depois é reconstruído o templo, no tempo de Esdras e Neemias, os irmãos lembram. Então, quando se reconstrói esse templo, a expectativa era que a construção seria maior, seria melhor, seria muito mais esplendorosa, vamos dizer assim, do que a primeira, mas não é isso que acontece. A construção do segundo templo é muito mais tímida, é muito inferior à construção do primeiro templo. Então, como o profeta diz que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira, isso não se concretiza no sentido literal, no sentido do templo físico construído, mas se confirma e se concretiza pela vinda de Jesus Cristo, porque o templo de Deus perfeito, a reconstrução do povo de Israel e através do seu templo e tudo mais, foi concretizada em Jesus Cristo. Então a glória do segundo templo, isto é, o Israel perfeito, Jesus Cristo, é o que trouxe realmente a glória de Deus e é o que conseguiu trazer, através de todo o plano maravilhoso, redenção ao povo. Redenção ao povo, através de Jesus Cristo. Lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, o profeta diz que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi. E em Atos 15, nós vemos que alguns dos discípulos, eu não lembro qual, mas em Atos 15, ele fala da reconstrução do templo, e ele aponta para essa reconstrução do templo, para a restauração do templo em Cristo. Então, nós concluímos, meus amados, que todo o sistema de Deus foi apontado para Cristo. O Israel perfeito de Deus não é o que vai vir no futuro, mas o Israel perfeito de Deus é Cristo. Jesus Cristo é o obediente, Jesus Cristo é o que é a restauração do templo, Jesus é a restauração desse Israel que passou de uma forma tímida, de uma forma equivocada, desobediente, rebelde, sem obedecer os preceitos, os mandamentos, porque isso não era para acontecer, mas Cristo haveria de vir para completar esse Israel, para cumprir esse Israel perfeito de Deus. Então, por isso que a lei, meus amados, o fim da lei é Cristo, porque nada poderia ter sido feito fora de Cristo. E aí nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos remidos dos nossos pecados através do quê? Da fé, da instrumentalidade da fé em Cristo Jesus. E essa fé também como um dom de Deus, como Efésios 2, o apóstolo Paulo declara para a gente. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na lei, na obediência, nós não pensamos em um moralismo em que eu obedeço para receber benefícios celestiais, mas eu tenho a fé em Cristo Jesus, que através dessa fé em Cristo eu sou remido, eu sou lavado e eu sou justo diante de Deus através da sua justiça, através das suas leis,
para a salvação e para a vida nessa caminhada cristã. Um vídeo de 10 minutos já está bem longo, eu acho que é muita informação, eu acho que a gente pode depois destrinchar isso na igreja, destrinchar isso de uma forma mais clara, talvez, e mais detalhada para os irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Bom dia.